Olá pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as 3 formas possíveis de se realizar a concordância verbal. No vídeo passado, nós falamos sobre uma questão da URGS sobre concordância verbal e aí eu fiz a definição disso aí, deste assunto. Agora a gente vai falar sobre um tema que pouquíssimas gramáticas abordam, que são os tipos de concordância verbal. Vamos lá. Tá ali o assuntinho concordância verbal. Colocarei então ali 3 frases, né, 3 períodos em que nós vamos ver os tipos possíveis de se fazer a concordância verbal. Ó, vamos primeiro com essa aqui. Vou colocar aqui que eu estou vendo a tela maior aqui. Opa. Eu estou usando esse programa novo, né? Então é uma novidade. É o Windows Whiteboard. Então, as artistas modernas exaltam a liberdade. Quem é o sujeito dessa frase? Dica de ouro para achar o sujeito da frase. Primeiro encontre o verbo. E antes desse verbo, nós vamos colocar as perguntas que ou quem. Que ou quem exalta nessa frase aí. Ó, quem ou que exaltam? As artistas modernas. Tudo isso é o sujeito dessa frase. Mas dentro desse sujeito, nós temos uma palavra principal, que sem a qual esse sujeito perde totalmente o seu sentido, morre. Por exemplo, se eu tirar o A aqui, aí nós vamos achar o núcleo desse sujeito. Vamos tirar o A? Vamos. Funciona, ó. Artistas modernas exaltam a liberdade. Funciona. Então o as é algo desnecessário para o funcionamento desse sujeito. Agora, se eu tirar artistas, as modernas exaltam a liberdade. Mas modernas o quê? Também artistas já não pode ser retirado. Agora, se tu tirar modernas, ó, as artistas exaltam a liberdade. Claro que há uma certa mudança de sentido, mas só que esse sujeito ainda ele é o que? Possível. Então, o núcleo é o que? Aquela palavra que tu, de maneira alguma, tu podes retirar de algo. E o núcleo do sujeito, nesse caso, é artistas. E o verbo exaltam está no plural por quê? Por causa desse núcleo artistas, que também está no plural. Então, ó, essa concordância, né, em que o verbo concorda com o sujeito da frase, se chama a concordância gramatical, que ela é a mais comum, em que o verbo da frase ele se relaciona, aqui ó, o verbo está aqui e ele vai se relacionar com esse núcleo aqui. Então esse núcleo aqui, artistas, é que vai interferir na forma com que esse verbo se apresenta ali. Opa, calma aí, voltando. Então a gente tem o que é aqui? A concordância gramatical, que é aquela em que o núcleo, aquela que o núcleo manda no verbo. Vamos colocar o quadro organizado. É a primeira vez que eu uso esse programa, gente. Então tenham paciência, assim, o senhor não é muito, né, muito ágil ainda.
Então, a concordância gramatical é o quê? É aquela em que o sujeito que ele se faz mestre do verbo na frase, que o núcleo do sujeito se faz mestre nessa frase. Agora, como edita isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Concordância verbal, então. O verbo se submete ao núcleo do sujeito. Então, essa é o primeiro tipo de concordância verbal, que é a mais comum. Agora a gente vai ver o outro tipo que também é bastante comum, né? Que nem assim, ó. Ponto. Boa parte dos eleitores discorda ou discordam do presidente. Vamos ver quem é o sujeito? Lembra como é que a gente descobre quem é o sujeito? Que ou quem discordam. Discorda ou discordam. Aí o sujeito todo. Boa parte dos eleitores. Tudo isso é o sujeito. E regra de ouro. O núcleo do sujeito nunca pode vir antecedido, ou seja, antes desse núcleo não pode haver o quê? Preposição. Então, quem é a palavra principal desse boa parte dos eleitores? Boa é adjetivo. Então, né, não pode ser núcleo. Parte é substantivo, pode ser núcleo. Aí dos é a preposição de mais o artigo os. Então, a gente fica na dúvida assim, né? Ó, depois dele, depois da preposição, nesse caso dos, não pode haver núcleo, embora eleitores seja substantivo. Então, o núcleo ali, núcleo do sujeito, é parte. Claro que o núcleo do sujeito ele pode ser uma palavra incompleta em termos de sentido, que aí em torno dele pode haver o quê? Complementos para esse substantivo. Complementos e também adjuntos. Lembram que é um adjunto? É algo que é acessório, mas que traz uma informação extra sobre alguma coisa. Então, ó, por que esse verbo aqui, discordar, ele pode estar no singular e no plural? Ó, ele discorda porque ele está no quê? Numa posição, eu vou colocar em vermelho, a concordância gramatical. Esse verbo discorda, ele concorda, ou seja, ele se submete ao núcleo parte. Então, boa parte dos eleitores discorda do presidente. Essa frase está certa. Por quê? Porque nós estamos fazendo o quê? A concordância gramatical, que é o verbo se submetendo ao núcleo do sujeito. E aqui, por que é possível também a gente colocar discordam? Porque nós vamos ter um outro tipo de concordância, que é a concordância atrativa. Por que está discordam aqui? Porque está próximo de um núcleo semântico bastante forte. Núcleo semântico é o quê? Aquilo que tem um sentido forte. Eleitores ali, então, está próximo do verbo, está mais próximo do verbo. Então a gente faz o quê? A gente faz com que esse verbo seja atraído por causa desse núcleo. Então discordam ali, concorda com eleitores. Por quê? Porque é o núcleo semântico mais próximo. Então aí a gente tem um outro tipo de concordância, que é o que? A concordância atrativa. Vamos colocar ali, ó, concordância atrativa. O verbo se submete ao núcleo, a parte semântica
parte semântica mais próxima. Então, todas essas expressões assim partitivas, né? Boa parte de, grande parte de, caso tenha uma palavra ali depois no plural, isso aí vai fazer com que esse verbo também possa ir ao plural. Agora, se eu reescrever aquela frase ali, ó, boa parte do eleitorado discorda do presidente. Aí a única concordância possível é qual? É do singular. Por quê? Ó, vermelho vai ser a concordância gramatical. Esse discorda concorda com o núcleo singular, então vai ficar no singular. E esse discorda, caso ele concorde com o núcleo semântico mais próximo, também vai ficar no singular. Então, ó, eleitorado aqui está no singular, então vai manter esse verbo também no singular. Portanto, nessa frase que eu coloquei por último, a única concordância possível é no singular. Tranquilo? Então, esses são os dois tipos mais comuns de concordância. Opa, calma, lápis. Isso, estou aprendendo. Agora vamos colocar mais o último caso de concordância verbal. Esse caso ele está mais próximo das figuras de linguagem, que são aqueles meios de tornar a tua escrita mais atraente para o leitor ou para o ouvinte. Tem assim, ó, a gurizada sente saudades das aulas presenciais. Vamos colocar duas frases então. A primeira frase ali. A gurizada sente saudade das aulas presenciais. Quem é o núcleo do primeiro sujeito? Quem sente? A gurizada. Gurizada então é o núcleo. E esse gurizada está no singular ou está no plural? Está no singular. Então a gente vai ver que o verbo, vamos colocar de vermelho, a concordância gramatical. O sente se submete ao núcleo gurizada. E a segunda frase, sempre se queixam desse afastamento social. Então, quem é ali o núcleo do segundo sujeito? O sujeito da segunda frase aqui, ó, sempre se queixam. Quem é que se queixam? Ainda é a gurizada, mas vocês estão vendo que esse verbo está no plural? Por quê? Porque essa concordância desse segundo sujeito também vai ser feito com gurizada, mas entra em cena o quê? O sentido coletivo dessa palavra de muita gente, de muitos jovens. Então, a concordância vai se fazer no plural, porque não é mais com a forma que está escrita ali, mas sim com a ideia que isso traz. Então, essa concordância ali vai ser chamada de concordância ideológica, ou o nome da figura de linguagem, silepse. Nesse caso ali é uma silepse de número, né? Porque tu troca o singular pela ideia de plural que há dentro dessa palavra gurizada. Então essa é a terceira forma de concordância verbal. É a concordância com a ideia, não tanto com a palavra que está escrita ali. Então o nome disso é silepse. Tranquilo? Vamos parar aqui.